Gostaria de ler com vocês, mas eu acho que vamos ler mais para frente. Mas deixa aberto aí, se você já quer abrir, abre em Êxodo, no capítulo 33. Um momento importantíssimo da história, onde Moisés resolve ter um DR, né? Ter um momento de discutir a relação com Deus. E ali o bicho pega. E vamos ler mais adiante, então, Êxodo no capítulo 33, o verso 11, depois, mas deixar aí separado. Mas eu quero ler apenas um versículo com vocês. Eu acabei não colocando os números dos versículos aqui, mas ali da metade um pouquinho para baixo, diz o seguinte: e disse, pois, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Qual é o verso aí? 15, obrigado. Papai, obrigado pela tua palavra, nos abençoa nessa noite gostosa, que nós estamos juntos, reunidos, teu povo, a oportunidade que nós temos de discutir a tua palavra, de aprender de ti. Nos ensina a aprender de ti. Pai, perdoa nossas falhas, os nossos erros, as nossas limitações. Ajude-nos a entender e valorizar a tua palavra e aprender daqueles que já viveram de uma forma ainda mais intensa contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há poucos dias atrás, eu fui convidado pela minha sogra a conhecer um evento que tinha aí na Serra Gaúcha, que eu não conhecia, mas era um tal de Filó. A gente já ouviu falar isso? Não. O pessoal já foi passear, aí, é isso aí, pois bem. O Filó, na realidade, era uma celebração dos imigrantes italianos que eles faziam, e eles se reuniam e comemoravam a vida, comemoravam ainda estarem vivos numa terra extremamente complexa, né, e difícil, de uma vida muito, muito, muito triste, e mesmo assim eles tiravam forças de algum lugar para ainda conseguir celebrar, né, se reunir para celebrar. Eu fui lá acompanhar aí na Serra Gaúcha, eram jovens fazendo essa celebração, é uma encenação onde eles contam a história desde lá de trás, né, 1880, 1870, quando na Itália, pós-guerra, fome, né, tristeza, se anunciava, porque aqui no Brasil havia se encerrado também com a escravidão, então, ao invés de ter escravos, eles preferiam trazer, então, os imigrantes italianos para trabalhar, os imigrantes, enfim, mas os italianos vieram muito para o Brasil, assim como os alemães, mas, neste caso, estou falando dos italianos, né? Eu tenho origem italiana, e passei a admirar ainda mais, né, a origem, a história, depois de ter participado, que você acaba entrando ali na encenação, uma encenação aí de 1h30, que obviamente termina com polenta, né, muita polenta, e não tem jeito melhor de terminar qualquer coisa, né, e ali se termina com uma boa polenta, né, e polenta, coci, tchatchabum, e aí por aí vai, né? Eu levei meus filhos, levei minhas crianças. Você sabe que criança, meu amigo, o lugar era um lugar pequeno, talvez esse espaço todo lá era uma dessas áreas só, né? A gente chegou cedo, sentou na frente para aproveitar, mas era uma encenação à luz de candeeiros, né? Então, pouca iluminação, na realidade, justamente para se criar aquela atmosfera, né? Na chegada, você já é recebido com todo aquele amor e carinho dos imigrantes italianos. Eu fui estacionar na frente, e ele disse, mas o que vai botar o carro aqui? Mas me bota o carro lá, para botar os ônibus aqui. Aí você já sente o amor, você já sente já o aconchego do espetáculo. Eram só jovens
que estavam fazendo o espetáculo, eram aproximadamente 25, 30 jovens, o mais novo tinha 85. Não estou exagerando, um pouquinho. 84 mais jovem, então. E aí começa o espetáculo e vai, e você acaba entrando na história, enfim, desde o início, lá atrás, quando eles passavam fome na Europa, 6 meses de neve, a maioria que vieram para cá já eram agricultores. Então eles estavam passando fome na Europa, e lá era distribuído panfletos, e anunciado uma vida nova na América. Aquela musiquinha, América, 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 pois bem, como vai ser na América? Pois bem, aí vai. E essa musiquinha na América, eles cantavam nos navios, vindo para cá, eles iriam morrer de fome lá, eles pensaram, cara, eu vou morrer de fome lá, vou morrer de fome aqui, vamos lá ver o que vai dar. E eles vinham sem absolutamente nada, muitos ficaram em São Paulo, a maioria, na realidade, ficou na região de São Paulo e foi trabalhar nos cafezais, e muitos, tantos outros vieram aqui para a região sul, como essa região aqui do Vale dos Sinos já estava com muitos imigrantes, especialmente os alemães, eles foram subindo nas regiões mais montanhosas. Nos contaram que os que tinham um pouco de dinheiro vinham de navio ou de barco até o Caí, e dali subiam a pé para cima. O Caí é o centro do universo, é o marco zero. E daí eles subiam a pé, lá para cima. E os que não tinham dinheiro andavam 200 quilômetros. E o governo dava uma enxada, uma pá, uma serra e um machado. Não dava, você tinha que pagar depois. E você subia, e eles iam abrindo clareiras, e como não era habitado, eles andavam esses 200 quilômetros com crianças, e com mulheres, e com idosos, enfim, que tinha. Aqueles que conseguiam sobreviver, porque muitos morriam nos navios, e os corpos eram jogados no mar, porque você andava 30 dias num navio, até você chegar na América, onde eles nem sabiam o que era a América. Talvez alguns iam para os Estados Unidos, outros, outros um pouquinho mais para baixo, mas eles não sabiam onde estavam indo, e muitos vieram para o Brasil, e sul e sudeste foram os que receberam mais, justamente pelo clima, pela possibilidade de adaptação melhor, mas eles subiam essa serra e eles deixavam os imigrantes numa clareira. Olha, cada um tem um lote de terra, mas eram lotes totalmente fechados, você não tinha nada, você não tinha como cultivar nada. E aí o cara que levava o guia, largava eles ali, ligava o fogo e diziam, mantenham esse fogo ligado dia e noite, para afastar vocês os bichos, para afastar de vocês os bichos, porque senão os bichos obviamente vão atacá-los. E assim era, eles se juntavam em grupos, famílias sempre muito numerosas, se juntavam em grupos e eles construíam. Se 10 famílias chegaram naquele lugar, eles não se apartavam enquanto eles não construíam casa para as 10 famílias. Quando finalmente todos os 10 tinham casa, então eles liberavam, cada um seguia o seu rumo, mas eles estavam juntos até o fim. Eles contando que aqueles jovens que estavam encenando, eles contando que foram a primeira creche da região, porque os pais e avós vieram e eles eram bebês e eram deixados em cestos com palha dentro, e que uma vez uma cobra foi achada dentro de um cesto junto com uma criança, e aí, então eles começaram a tampar as crianças com espinhos assim, para que pelo menos os bichos não chegassem nas crianças. Eles olhavam o que os macacos comiam, porque se era comestível para eles, para o macaco era comestível provavelmente para o ser humano, e assim eles iam fazendo com o que dava, com pouca semente, com o que dava, com o que o governo provia, com o pouco que se provia. E ali eles foram seguindo, e as famílias foram indo numa miséria absoluta. Uma miséria absoluta. Eles iriam morrer na Europa, e eles contavam, os imigrantes ali, os descendentes, eles diziam, olha, nossos pais falavam, nós íamos morrer igual, então se nós vamos morrer aqui, está tudo certo.
Então, morremos lá ou morremos aqui, não faz diferença, mas aqui nós vamos tentar, pelo menos, porque lá nós temos certeza que vamos morrer. Aqui nós temos uma alternativa. E assim eles seguiam fazendo o melhor possível, se juntando em algumas casas, e quem tinha um lampião levava. A hora que o dono do lampião ia embora, que nem o cara que era o dono da bola, né? A hora que ele ia embora, ali acabou tudo, porque todo mundo está no escuro. É assim que funcionava. Aí eles brigavam muito, porque como era querosene, tinha que você estar ligando e controlando ali. Era uma vida extremamente complexa. E eu, vendo tudo aquilo, para mim, foi muito impactante. E, claro, você não tem como a gente não, né, se emocionar olhando aquilo, mas teve um momento específico que eu chorei. Eu não preciso muito para chorar, mas ali chorei. Eu tenho um videozinho de 50 segundos, bem rápido, que eu vou botar daqui a pouquinho. Mas as minhas crianças, enfim, 1h30 de show. Quem é pai, ou quem já foi pai, né, e tem criancinha pequena, sabe que eles não ficam parados 1h30 olhando para o pessoal contando história. Ainda que eles encenavam, ainda que tinha um cenário, ainda que eles traziam as coisas e mostravam os colchões de palha, mostravam o papel higiênico, que era um sabugo, né? Ainda que tudo aquilo, que meu filho olhava, ai meu Deus, calma, respira. Mas é o que tinha, né? Eles não iam aguentar. Lá pelas tantas, minha filha, eu sentado bem na frente, assim, minha filha pequenininha, a Samanta, começa a ficar impaciente, e uma menina daquelas do show, quase 90 anos de idade, ela estava encenando, aí ela estava sentadinha assim, muito próximo de mim, sei lá, menos de 1 metro. E ela olha, mas o que ela tem, hein? Cara, eu me lembrei da minha avó, né? Minha avó fazia isso. Minha avó atendia o telefone, quando ela ligava lá para casa, ela queria falar com a minha mãe. Ela ligava, eu atendia. Alô, quem está falando é o Arno? Eu digo, não, vó, é o Robson. A Nelly está aí? Oi, vó, tudo bem com a senhora? Eu estou bem, que bom que a senhora ligou, né? Tão bom falar com a senhora. Sim, a Nelly está aí? Mas estava tudo certo para ela. Não tinha problema nenhum. Mas ela gostava muito de cozinhar, né? Muita comida e tal, e ela, enfim, o italiano é assim, se está comendo, está feliz. Não é assim, não. Está comendo, está feliz. E a linguagem deles é essa, assim, de comer muito, né, de comer bastante, e sempre festa, é aquela história, muito barulho, né? É mais barulho do que informação, é mais barulho do que, de fato, alguém tem uma coisa importante para dizer, mas barulho sempre tem. E a senhorinha olha para mim e ela diz, mas o que ela tem, hein? Eu digo, não, nona, está tudo certo, ela só está com fome. Mas está com fome, é? Uma criança não pode ficar com fome. Ô, fulana, no meio do show. Psst. Metrar uns pastel lá para essas crianças. E ela não trouxe só para Samanta, ela aproveitou e deu para os outros que estavam na frente também, né? Estava o Luca também, estava a Nicole, enfim, saiu distribuindo comida. E, não, às vezes eles não podem esperar tanto. A criança tem que comer. Criança, quando está com fome, tem que comer. Essa criança só atrapalha se está com fome. Daqui a pouco começaram a trazer suco também. Aquilo foi impactante porque, claro, cada um tem a sua história, né? Mas eles vêm da geração que passou fome. Da geração que sofreu, que viveu coisas que eu e você jamais vamos entender. E eu já estava com os olhos cheios d'água, vontade de abraçar ela, né? Vontade de abraçar aquela nona, saudade da minha, que já não está mais com a gente. E de repente eles dizem, olha, apesar de toda a nossa necessidade, todos os problemas, nós nos juntarmos para, enfim, contar piadas, cantar, lembrar da nossa Itália, que nós nunca mais vamos voltar a ver, porque eles davam tchau para os familiares e diziam assim, nos vemos no paraíso. Porque eles sabiam que nunca mais voltariam a se ver. Pais,
filhos, marido, mulher, eles nunca mais iriam se ver. A situação era essa era a vida. E eles terminam com esse vídeo, eu vou pedir para vir botar para a gente, quando eles dizem, e antes de nós ir embora, depois de nós nos juntarmos e dividirmos a miséria, a alegria dentro de uma miséria total, antes de nós ir embora, nós orávamos todos juntos, pedindo que Deus nos guardasse de sermos comidos no trajeto de volta para casa, porque eles não moravam perto um do outro. Vocês sabem, os italianos são muito católicos. Você pode achar estranho eu ter me emocionado com uma oração típica de uma liturgia católica, mas vocês vão ver que o vídeo começa com uma senhora atravessando na frente, ela estava distribuindo os pastéis para meus filhos. E aí segue o vídeo bem curto. Por favor, Vi. Come in cielo, così in terra. Dai oggi il nostro pane quotidiano e rimettete a noi i nostri debiti, siccome noi rimettiamo i nostri debitori, e non si induci in tentazione, ma liberaci dal male, così sia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nella ora della nostra morte, così sia. Gloria al Padre, al Figliolo, allo Spirito Santo. Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, così sia. Eu começo a chorar naquela hora. Eu começo a chorar porque eles não tinham absolutamente nada. E o motivo deles terem fé no meio do caos me levanta a seguinte dúvida, que ainda que fosse uma liturgia, ainda que fosse o que eles tinham, era esse Deus da liturgia, era esse Deus das preces prontas e das preces montadas, mas era o que eles tinham que os sustentava no meio de um caos, que fazia com que eles pudessem levantar na manhã seguinte com força para novamente encarar o caos. E era um Deus de presença, era uma fé genuína, onde de fato Deus se manifestava, porque não tinha condições de um ser humano buscar forças em si só. Não havia condições de alguém, sem saber que os seus filhos iriam comer no dia seguinte. Uma fé vazia não sustentava, uma fé vazia não iria os manter em pé. O caos ao redor era superado por repetidas orações de um Deus vivo, que se manifestava todos os dias. Hoje nós temos entendimento que o nosso Deus, Ele ministra e nos encontra de forma diferente. Nessa época, isso era tudo que eles tinham. Pastor René Kivitz diz que não ter nada, mas ter Deus, é ter tudo. E ter tudo, mas não ter Deus, é nada. O que eles tinham no meio do caos era uma fé genuína, e eu os admiro muito por isso. E hoje nós também temos uma sabedoria a ponto de não julgá-los por uma fé talvez idólatra, mas talvez a fé se tornou idólatra quando a geração desenvolveu e chegou ao nosso ponto, aonde hoje temos tudo e não temos Deus. E sim, uma fé idólatra, assim como a nossa fé numa igreja evangélica também pode ser idólatra, por termos tudo. E Deus movia constantemente. E eu me apaixonei por aqueles velhinhos. Eu me apaixonei porque ali estavam pessoas que de fato com uma fé verdadeira naquele que os sustentou e que os manteve até ali.
de pessoas que têm mais energia do que eu e você juntos, porque depois, no final do espetáculo, tinham muitas brincadeiras. Muitas brincadeiras. Contavam piadas. Eu ficava dizendo, esses caras viveram no caos. Deixa eu ler com você esses versos de Êxodo, no capítulo 33, quando Moisés vai ter uma discussão, um DR com o pai. E ele começa lá no verso 11 de Êxodo, no capítulo 33, que diz o seguinte: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornaram-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dissestes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achastes graças diante dos meus olhos. Agora, pois, se tendo achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores comigo, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo que sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, portanto, achaste graça aos teus olhos, eu te conheço por nome. Parece um pouco confuso, mas basicamente aconteceu o seguinte: o povo já tinha saído do Egito, o povo já estava no deserto, o povo estava arrumando a terra prometida, e o povo ganhava absolutamente tudo. Um povo que era escravo, que não tinha nada, de repente começa a ter tudo, só não tinha uma terra a qual chamava sua, mas tinha absolutamente tudo. Ele tinha comida, ele tinha água que saía da rocha, ele tinha sombra no sol, ele tinha calor no frio, ele tinha absolutamente tudo. E aí vocês conhecem a história, eles não paravam de murmurar, eles tinham absolutamente tudo. Mas eles não paravam de murmurar. Deus chega para Moisés e diz, larguei. #partiu. Não aguento esse povo, cara. Eu não aguento esse povo. Vamos embora. E Moisés diz, como é que é? Como é que é? Não. Vamos lá para a tenda, onde é que a gente bate um papo. Lá na tenda, a gente bate um papo. Ele entrava na tenda e todos viam que havia uma coluna que descia dos céus, e eles admiravam aquilo, porque de fato Deus estava ali, e a Bíblia diz como um amigo, eles conversavam, como um amigo. Olha a intimidade que tinha com Moisés, e Moisés falou, Deus, só um pouquinho, tu disse que vai mandar um anjo aí adiante? Eu era do Egito, tu me mandou para o deserto, eu fiquei 40 anos, tu me chamou sozinho no deserto, tu fez a sarça arder, tu falou comigo, tu disse, vai lá, Deus vai mover, a coisa vai acontecer, ele volta para o Egito, tem as pragas, o povo é liberto, abre o mar, eles vão para o deserto, tu achou graça assim diante dos meus olhos, e agora tu diz que tu não vai, então o negócio é o seguinte, se tu não vai, ninguém vai. Porque não tem sentido ter só os teus presentes, sem a tua presença. Não faz sentido sair daqui, se eu terei só os teus presentes. Porque os teus presentes são bons, mas a tua presença é que nos faz prosperar. Os teus presentes são positivos, nós precisamos, gostamos, todo mundo aqui fica feliz quando tu nos presenteia, mas é a tua presença que nos faz ser quem nós somos.
É a tua presença que diz assim, ó, eu sou um povo de Deus, não pelo um título, mas eu sou um povo de Deus pela presença dele comigo. Eu não sou um cristão por um título, eu sou um cristão quando a presença habita. Eu sou um cristão não porque eu tenho bênçãos, não porque eu tenho a manifestação dos presentes, mas é porque eu tenho a presença. E Moisés falou, nada disso me interessa. Se tu não vai, eu também não vou. O que me interessa é que tu vá, porque eu sou o teu povo, e eu quero saber a garantia que tu vai me dar, de que nós seremos chamados de novo teu povo, e que nós teremos a tua presença até o fim, porque se tu não for, ninguém mais vai. Eu passei tudo que eu passei, porque tu me chamou, tu me comissionou, e eu já experimentei, eu sei que quando tu está comigo, eu tenho absolutamente tudo o que eu preciso, e isso que tu está me dando, não interessa. Eu quero é a tua presença. Nós vemos aqui dois modelos diferentes, né? Nós vemos aqui duas histórias diferentes, onde os imigrantes não tinham absolutamente nada, mas tinham tudo, e transformaram a região onde eles botaram a mão na região mais próspera da nação brasileira. Hoje mais de 10% são contados como imigrantes, só italianos, fora os alemães, e entre outros tantos que vieram desenvolver o nosso país, que não tiveram absolutamente nada, né? Luterano, mais, os alemães mais com focos né, na igreja luterana, até porque eles tinham toda a história da reforma, em si, que veio depois. Mas enfim, os que não tinham nada, nos fizeram hoje ter tudo. Aqueles que não tinham absolutamente nada, nos deram o privilégio de hoje termos o que temos, sermos o que somos, vivermos o que estamos vivendo. Aqueles que não tinham nada, mas tinham Deus, tinham tudo. E aqui Moisés tinha tudo, e Deus diz, vai sozinho sem a minha presença. Engraçado que Deus, ele nos provoca para discussões. Interessante quando Deus faz isso, e você diz, peraí, op. E a minha aliança contigo? Você acha que Deus é um homem de arrebentar promessa? Você acha que ele ia deixar eles na mão? Mas ele tinha que provocar aquele negócio de, está vendo como sem mim não funciona? Semigo não funciona, meu amigo. Semigo não tem graça. Comigo tudo certo, semigo, só as bênçãos, só os presentes não mantêm a nossa fé. Quantos vocês conhecem, e acontece com a sua vida, e acontece com a minha vida constantemente, é muito mais difícil nós nos mantermos de joelho quando nós não temos nada para pedir. Se você olhar a sua vida hoje e olhar os imigrantes do passado, você vai ver que você não tem falta de absolutamente nada. Nada. Você não tem problema se você fizer essa comparação. Você não tem problema nenhum. E aquele Deus que os alcançava na total falta de tudo, de médico, de escola, de moradia, de comida, os alcançava de forma sobremaneira e transformou eles na região mais próspera do Brasil, aonde esse povo botou a mão. Deus fez acontecer. E nesse caso aqui, Moisés disse, se tu não for comigo, essa terra que mana leite e mel, só vai ser uma terra que mana leite e mel. Mas sem a tua presença, não faz sentido. Quantas vezes nós reconhecemos isso? Porque para nós parece que quando Deus está movendo e nós estamos ganhando os seus presentes, Ele está conosco. E isso não é verdade. Parece que enquanto Ele está dando os seus presentes, a sua presença, ela é manifesta, e não é verdade. Porque o sol nasce para todos, a noite vem para todos, Deus abençoa absolutamente, dá chance de absolutamente todos colherem dos seus benefícios, o oxigênio vem para todos,
O trabalho vem para todos, todos podem prosperar, todos podem ter benefícios, a presença dele, só aqueles que de fato querem. E está aí a grande diferença. Mas nós entendemos que com os presentes vem a presença, e isso não é verdade, e Êxodo prova isso. E Êxodo prova, eu vou te dar um exemplo, a Bíblia está lotada deles, mas os 10 leprosos que eram rejeitados pela sociedade, ninguém os queria, Jesus vem e cura, eles ficam impressionados com o presente de Cristo. O que eles fazem? Vamos viver a vida, meu amigo, como se não tivesse amanhã. Eu estava podre, largado numa caverna, agora eu posso viver e eu vou celebrar essa vida como se não tivesse amanhã, e até aí está tudo certo. Só que um deles se deu conta do seguinte, estava todo mundo embora, um deles para e diz, espera aí, só um, espera aí, o cara que fez isso, o que eu mais queria em toda a minha vida ele fez. Eu quero é ficar perto dele, eu quero é voltar para esse cara, porque esse cara, se esse cara fez isso, ele faz muito mais, se esse cara fez isso, ele ministra muito mais na minha vida. Isso aqui foi só uma coisinha, e os outros acharam que era tudo. O tudo sem Deus é nada. Marta e Maria, discutindo para ver quem serve, uma vai lá e diz, eu vou ficar aos teus pés, a outra reclama, e Jesus, não, tu não entendeu. Ela só quer a presença. Ela quer tudo. É muito difícil nós nos mantermos de joelho quando não temos nada a pedir. Talvez o problema que nós estamos vivendo não é que nos falta muita coisa, porque todos aqui podem fazer uma lista gigante do que falta. Talvez nessa lista poucos vão incluir algo realmente significativo. Talvez tudo que você vai colocar na sua lista não estaria na lista dos imigrantes. Porque a prioridade deles era a polenta na mesa. A prioridade deles era dormir, fugir, conseguir sobreviver, não ser morto no dia seguinte. A esperança deles era talvez voltar a ver um parente que eles deixaram e que eles sabiam que só na eternidade. O grande problema hoje, o seu problema e o meu problema, é que nós não queremos estar de joelhos, porque nós de fato não temos nada a pedir importante. O que nós temos para pedir é extremamente fútil. O que nós pedimos e batalhamos e entendemos como essas coisas fúteis, como manifestação de Deus. E quando Deus não faz, nós largamos a nossa fé. O povo de Deus via a manifestação todos os dias, e eles se acostumaram com os presentes de Deus. E pelo povo, eu tenho certeza que eles iriam seguir sem a presença dele, me dando os presentes, está tudo certo. E Moisés disse, não, eu sei o que significa ter a tua presença. E eu deixo tudo isso de lado. E se nós vamos seguir sem a tua presença, ninguém sai daqui. Como se manter de joelhos quando nós não temos nada para pedir? De realmente significante. O desafio de hoje, de nós entendermos o que de fato tem importância na nossa vida e o que de fato não, o que de fato é fundamental que nós não venhamos a perder e o que de fato vale a pena perseguir e continuar gastando tempo, energia, dinheiro. As prioridades mudaram muito, muito. Se você comparar a sua vida com os imigrantes dessa mesma região, da mesma região que hoje você reclama que falta muita coisa, eu duvido que talvez uma das suas exigências estava entre as top 10 da lista dos imigrantes. Mas uma coisa que eles não tiravam da lista era a presença de Cristo, era a presença de Deus, e essa é a primeira que nós riscamos da nossa.
Em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9 diz, e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, aonde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte, cara, eu já tive fartura, eu já tive abundância, e não tive nada, e na minha fé não mudou absolutamente nada. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo sim que nós precisamos aprender a viver nas duas. Eu entendo sim que Deus tem fartura em abundância para todos nós, e eu entendo sim que a falta e a escassez também pode fazer parte da nossa vida, e nada disso muda a nossa fé. Eu tenho certeza que Deus tem para cada um de nós viver na abundância e na fartura, para que nós venhamos a aprender a viver na abundância e na fartura, assim como, se eventualmente não tivermos, aprendermos a viver também, porque o que interessa de fato não são os presentes, mas sim a presença de Deus. E esse é um grande desafio dos tempos de hoje, nós conseguirmos separar as duas coisas. Se eu estou ganhando, ótimo, se as coisas estão acontecendo, ótimo. Às vezes parece que tem um camarada que para 2, 3 vezes na fila para ganhar as coisas. Não é assim? E aí rouba as coisas que eu ia ganhar, né? Não parece isso? Eu digo, não, peraí, cara, tem coisa errada. Eu estou batendo, a porta não abre. O camarada esbarra, abre 3, 4. Moisés fez a escolha dele, disse, não, peraí, cara, não, daqui ninguém sai. Ele disse, papai, se você me ama, larga tudo e vem comigo e vamos encarar o perigo. E aí nasceu, até mais tarde, um hino que se canta muito hoje nas igrejas, né? Sobre a castelhana. Mas ele diz, cara, não, ou vem comigo, eu não vou encarar esse perigo sozinho de jeito nenhum, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio. Eu tenho a absoluta certeza que Deus quer nos ensinar a viver na abundância, mas também na falta, na escassez. E quando isso acontece, a nossa fé não precisa e não deve ser abalada. A nossa fé, na realidade, cresce, e eu olho para minhas fraquezas e digo, papai, está tudo certo, porque se tu está aqui dentro, não tem problema. A grande questão não é se vai vir tempestade no barco, porque tempestade vai vir, a grande questão é se ele está no barco. Porque todas as vezes que a tempestade vinha e ele estava no barco, tinha até pão. Tinha até pão que eles não levavam. Tinha comida, tinha provisão. O importante é saber quem está no barco. Vamos ficar em pé. Pergunta nessa noite. É se você está mais preocupado com os presentes ou a presença. Pergunta nessa noite é se você está conseguindo se manter de joelhos sem pedir absolutamente nada. Só por estar ali, só por estar com Ele. Você olha para a sua vida e você diz, cara, eu tenho muita coisa que eu gostaria que fosse diferente, mas eu tenho onde comer, eu tenho onde dormir. Cara, eu tenho saúde. E eu consigo me manter de joelhos sem pedir absolutamente nada. Sabe, esse Deus de aliança, Ele é um Deus que faz aliança não para nos dar coisas, Ele nos faz para estar conosco. O dar é um bônus, o dar é um benefício, um presente, uma graça, né? É um favor imerecido, é algo que a Bíblia diz que nós não podemos, nossa mente, nosso entendimento não imagina o que de fato Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas quando eu faço aliança com alguém, é para estar junto.
Quando eu faço aliança com alguém, é para estar todo dia junto. É para encarar os desafios, os problemas, esperando que um futuro nós venhamos a chegar num lugar bem melhor do que estamos hoje. E tudo vai mudar. Tudo muda. O mundo muda. E quando as coisas começam a mudar ao nosso redor, a gente olha para um lugar, um porto seguro que não muda, que é aquele que fez uma aliança conosco. Foi o que Moisés fez, ele entrou na tenda e disse: para tudo. Eu fiz uma aliança contigo, tu me tirou do meio do nada, e tu já provou que a tua presença comigo é o que de fato importa. Eu não vou trocar por presentes. Porque os teus presentes não me fazem alguém diferente. Os teus presentes me fazem igual a qualquer outro. A tua presença é que me torna o teu povo. A tua presença é que me faz ser, de fato, quem eu sou. A tua presença me sustenta. Se a minha postagem deu likes ou não deu likes, não muda a minha vida em nada. Se eu ganhei aumento, se eu fechei o negócio, não muda. Nós achamos que sim, mas não muda. Nós olhamos para continentes pobres e miseráveis que não têm absolutamente nada, mas estão buscando Deus de forma desesperada. E você começa a ver uma prosperidade indo e acontecendo, porque Deus está lá. Se você tirar Deus, você de fato não tem nada. Toda nação que virou as costas para Deus porque estava tão próspera, hoje paga um preço altíssimo. Inteligentes são aqueles que estão voltando para o Senhor, estabelecendo uma nação que de fato cujo Deus é o Senhor, para que a prosperidade atinja todos os níveis, todas as classes, de fato o povo seja abençoado. Nós somos tão fúteis e tão ingênuos em achar que os presentes são uma manifestação da sua presença. Mas a primeira vez que nós não ganhamos, nós vamos para o joelho. O desafio é manter-se de joelho quando não temos nada de significante para pedir, mas eu quero a sua presença. Você não precisa estar preocupado se ele vai cumprir a parte dele. A parte dele você pode ter certeza que vai ser cumprida. A questão é se nós vamos cumprir a nossa. Papai, estamos reunidos aqui essa noite porque nós precisamos de Ti. Pai, nós estamos colhendo frutos daqueles que não tinham nada, mas tinham tudo. E hoje temos tudo, mas sem Ti é nada. Papai, nós precisamos de Ti. Papai, nós precisamos de Ti. Pai, uma fé genuína que demonstra a Tua presença, que de fato estabelece o Teu povo como Teu povo, porque Tu está nele, não porque nos chamamos Teu povo. Papai, olha para as famílias aqui, olha para os homens, para as mulheres, para os jovens, que temos absolutamente tudo, mas Te perdemos, ó Pai, pelo caminho. Pai, a nossa dificuldade de nos manter de joelhos quando não temos nada para pedir, porque nos acostumamos com os Teus presentes, nos acostumamos com os Teus presentes, e não conhecemos a Tua presença. Por isso que Davi dizia, melhor um dia nos Teus atos do que 1000 fora deles, porque de fato tem algo que muda absolutamente tudo, todo o nosso contexto, todo o nosso entendimento de vida. Quando Tu está, papai, nós sabemos a nossa identidade, nós não nos conflitamos com as necessidades e também não com a abundância.
Nós somos felizes porque Tu está conosco, não porque temos ou porque não temos, mas porque Tu está conosco. E quando Tu está conosco, a única certeza que nós podemos ter é que nada vai nos faltar. Quando Tu está, nada falta. Por isso, papai, que seja o core, que seja o centro, que seja a essência do que nós buscamos, a Tua presença, papai, em nome de Jesus. Que seja a Tua presença, que seja o núcleo daquilo que queremos, que seja o mais importante, seja a Tua presença.